Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ravi e você está assistindo a segunda videoaula do curso de Introdução à Programação Funcional utilizando a linguagem de programação OCaml. Na aula de hoje a gente vai dar uma olhada em como funcionam tipos em OCaml e como funcionam operadores também, ok? Hoje a gente vai utilizar uma ferramenta que é um REPL, que é uma sigla que significa Read, Evaluate, Print e Loop. E basicamente isso significa que é uma ferramenta que vai ler os seus comandos, escrever o resultado daquele comando e repetir esse processo, beleza? No caso do OCaml, a gente tem uma ferramenta de REPL que chama UTOP, beleza? É interessante que você comece escrevendo eval ou PEM-ENV e aí você já pode abrir o top, beleza? Aperta Ctrl L para limpar a tela e aqui se você chamar uma função pronta, como por exemplo print_end_line, ele vai te devolver o resultado dessa função, ok? O resultado de qualquer expressão que você colocar aqui, ele vai devolver o resultado e o tipo do resultado. Então, como vocês podem ver aqui, essa função que eu chamei, print_end_line, ela recebe um parâmetro que é a mensagem que você quer escrever na tela, certo? Nesse caso, a gente passou a mensagem hello. Se você parar para pensar aqui, a gente não necessariamente utilizou parênteses para chamar essa função com um parâmetro. Então, você não precisa de parênteses para passar parâmetros para funções em OCaml, ok? Você pode utilizar, se você utilizar nesse contexto aqui, vai funcionar. Coloca dois pontos e vírgulas no final da função que ele vai entender que termina o escopo da função, beleza? Se você colocar um ponto e vírgula só, ele vai entender que é o fim de uma expressão e o início de outra. Se você colocar dois pontos e vírgula, ele vai entender que esse é o fim do escopo inteiro, beleza? Então ele vai evaluar todo esse comando aqui. Se você for ver, eu vou executar isso aqui e ele vai entender também que eu quis imprimir a mensagem Hello World na tela, mesmo com os parênteses. Mas os parênteses eles são usados para delimitar a ordem em que os parâmetros vão ser passados para a função. Eles não é boa prática utilizar ele, porque não é the OCaml way, a forma OCaml de se fazer as coisas, ok? Então a gente vai acabar elaborando algumas funções durante essa aula e vocês vão ver tanto como chamar essas funções quanto como escrever essas funções, certo? E nenhum dos dois tipos você precisa de parênteses para passar parâmetros, beleza? Antes de tudo, eu quero apresentar para vocês como é que funcionam os operadores aritméticos em OCaml. Se você vem de alguma outra linguagem, como por exemplo C++, C, Java, você já sabe o que são operadores. Operadores são utilizados para realizar operações. Você pode, por exemplo, utilizar o operador de soma em OCaml e escrever 1 mais 1, com dois pontos e vírgula no final para delimitar escopo, e ele vai te retornar 2 do tipo int, ok? Tipo int é um tipo de número inteiro. Você pode colocar, por exemplo, 2 menos 1 e ele vai te retornar 1 do tipo int também, porque é inteiro, certo? Fora os operadores aritméticos de adição e subtração, você também tem os operadores de divisão e multiplicação. Então você pode colocar, por exemplo, 2 vezes 2, ele vai te retornar 4, e 2 dividido por 2, ele vai te retornar 1, certo? Todos esses valores são inteiros, beleza? Esses operadores retornam valores inteiros. Outro operador aritmético que existe em OCaml é o mod, que significa resto da divisão, certo? Em outras linguagens, geralmente é utilizado o sinal de porcentagem, né? Em OCaml você utiliza aqui o word mod. Então se você colocar, por exemplo, o resto da divisão de 30 por 6, ele vai te retornar 0. Porque esses dois números são divisíveis. Mas se você colocar, por exemplo, o resto da divisão de 31 por 6, ele vai te retornar 1, porque 31 dividido por 6 vai dar 5 e vai sobrar 1, certo? No resto da divisão, se você for fazer isso aí. Não. Fora esses operadores, a gente também tem os operadores de comparação. A gente tem o operador maior, o operador menor, o operador maior igual, o operador menor igual,
e o igual em si, certo? Se você colocar, por exemplo, 2 maior que 1, ele vai retornar true, porque essa expressão é verdadeira. Se você colocar 2 menor do que 1, ele vai retornar false, porque essa expressão é falsa. Beleza? Esses são dois valores booleanos, ou seja, são baseados na lógica de Boole, e eles expressam valores binários, né? Ou seja, ou eles são verdadeiros ou eles são falsos, ou 0 ou 1. Beleza? Se você vamos colocar aqui, por exemplo, 2 maior ou igual a 2. Ele vai retornar true, porque 2 não é maior que 2, mas é igual a 2. Se você colocar, por exemplo, 2 menor ou igual a 1, ele vai retornar falso, porque 2 não é nem maior e nem igual a 1. E tem também o operador de igualdade. Se você colocar, por exemplo, 2 igual a 2, ele vai retornar true. Você usa 2 iguais, porque o 1 igual é o operador de atribuição, certo? Então vamos falar de funções agora, certo? Como você pode ver, a gente pode definir uma variável com aqui o word let, então let x igual a 2, aqui a gente define x como 2, a gente pode acessar esse valor, x e ele vai retornar 2 pra gente, beleza? A gente também pode criar outra variável, por exemplo, y, e atribuir o valor de 3 para ela. Então aqui a gente pode colocar x mais y, ele vai retornar 5, porque 2 mais 3 é 5. E isso aí vai funcionar com qualquer outro operador, certo? Então vamos falar de funções. Como que a gente define uma função em OCaml? A gente também usa a palavra let, certo? Você usa let, o nome da função. Nesse caso a gente vai criar uma função de soma, e a gente vai colocar como parâmetro, por exemplo, n1 e n2. Como você pode ver, você não precisa de vírgulas para separar esses parâmetros e nem de parênteses. Para iniciar o corpo da função, você utiliza igual, como se você estivesse atribuindo uma variável mesmo, e aqui você pode colocar o que essa função vai fazer. Você não precisa explicitar a palavra return em OCaml. A última coisa que tiver no corpo da função vai ser o que a função vai retornar. Então você pode, por exemplo, colocar n1 mais n2, coloca 2 pontos e vírgulas para delimitar o escopo da função, e aqui ele já vai retornar aqui pra gente uma função soma, que recebe um int e retorna que recebe 2 inteiros e retorna um inteiro também, beleza? Então aqui a gente pode chamar essa função com 1 e 2, e ele vai retornar pra gente 3. Você pode usar qualquer outro operador para fazer isso, beleza? Nós já cobrimos os operadores aritméticos e os operadores de comparação, então agora o que vai faltar para a gente cumprir vão ser os operadores lógicos, certo? O que são operadores lógicos? Eles validam expressões lógicas, ou seja, expressões booleanas, true ou false, certo? Os operadores lógicos são ou, que retorna verdadeiro se um dos valores for verdadeiro, e só retorna verdadeiro se os dois valores forem verdadeiros, e também o not, que vai simplesmente inverter o valor do valor que seguia ele, certo? Então aqui, se a gente colocar, por exemplo, false ou true, ele vai retornar true. Se a gente colocar false ou false, ele vai retornar false, porque nenhum dos valores é verdadeiro. Se a gente colocar, por exemplo, true e false, ele vai retornar false, porque os dois valores teriam que ser verdadeiros para ele retornar verdadeiro. Se a gente colocar true e true, ele vai retornar true, porque os dois valores são verdadeiros e, portanto, ele retorna true, porque a gente está usando aqui o operador lógico e. Se a gente quiser inverter um valor booleano, a gente pode utilizar o operador not, escrito mesmo, not, e ele vai retornar o oposto dessa expressão que a gente tem. Então, no caso de not true, ele vai retornar false, no caso de not false, ele retorna true, que é verdadeiro, beleza? Então, acredito que, no geral, no caso dos operadores mais simples, isso aqui cobre grande parte do que a gente vai fazer. Mais pra frente a gente vai explicar alguns outros operadores, como por exemplo concatenação de lista, e alguns outros exemplos a gente também vai fazer. Mas por enquanto é isso, e agora o Josué vai falar sobre tipos, como funcionam os tipos de OCaml e quais são os tipos primitivos e tipos complexos, alguns deles, certo?